eu sou Maria Madalena Esteves, estamos aqui para mais uma aula da CPP Humanidades. Hoje o assunto, Direito de Resistência. Não estamos falando aqui sobre uma resistência antagônica, de ser contra as regras sociais ou de querer infringir as regras. Estamos falando aqui de uma competência, uma habilidade em saber fazer as escolhas. Diante de uma decisão, você simplesmente segue o fluxo sem avaliar todas as possibilidades ou você para refletir, para responder às demandas de uma forma mais acertada? É por aí que a gente vai. Os nossos costumes numa sociedade, eles têm dois desdobramentos. Um é o objetivo, ou seja, os costumes propriamente ditos. Existe um conjunto de práticas na sociedade que eles influenciam a nossa identidade. Em que sentido? Testes científicos já comprovaram que o comportamento ele é apreendido no nosso desenvolvimento humano, né? Enquanto somos crianças e estamos virando adolescentes e estamos envelhecendo, a gente está o tempo todo aprendendo por hábito, por práticas, que muitas vezes a gente repete sem se dar conta. Então, tem muitos costumes, muitas práticas que nós interiorizamos e que isso passa a fazer parte da gente, independente da gente ter uma reflexão mais crítica, uma análise mais apurada sobre isso. E também tem um outro sentido, que é o ânimo, a vontade de agir conforme uma determinada prática. Então, para caracterizar um costume social, tem que ter primeiro uma prática reiterada, uma observação na experiência prática. E segundo, uma intenção, no sentido de achar que aquele comportamento é importante socialmente, que ele é válido e que eu preciso segui-lo, ok? Isso faz os costumes, isso é a característica dos costumes sociais. Então, na sua prática profissional, você pode cobrar, você pode oferecer para o seu cliente um produto e colocar nele um preço, ou você pode pensar em, além do que você está oferecendo, você agregar um valor. O que significa agregar um valor? Significa algo que só você sabe oferecer para o seu cliente. E ele vai ser seu cliente exatamente por conta disso. Mas que valor é esse? É o valor de alguém que para refletir sobre que tipo de serviço, de produto você quer entregar e a que preço. Porque na produção a gente vai ver que tem determinadas demandas que você precisa suprir, mas de uma forma mais equilibrada, mais sustentável. Isso muitas vezes financeiramente vai ter uma repercussão aparentemente ruim. Mas numa visão a longo prazo, você vai conseguir construir com seus clientes relações mais sólidas de confiança. Então, como seriam as habilidades, as competências que a gente precisa desenvolver para exercer o nosso direito de resistência de forma sadia e de forma produtiva que seja boa para nós e para o grupo? Nessa imagem é interessante observar, né, que todas as crianças aqui aparentemente estão indo pelo que o professor aqui, o senhor está explicando. E tem apenas uma que ela se rebela, né, de forma pacífica, de forma harmônica, não antagônica, mas ela prefere pesquisar, observar se o que está sendo dito ali tem validade ou não. Então, seriam interessantes desenvolver as características. Primeiro, da integridade. Em que sentido? Saber quais são os seus valores e, a partir disso, não abrir mão deles. Você só pode dizer que você não abre mão de determinados valores quando você se conscientiza que eles são importantes para você. Então, é importante você mapear que valores são esses dos quais você não abre mão, independente da proposta que você receber. Transparência, você também ser límpido, né? Você ter regras claras, você na sua prática profissional fomentar contratos com cláusulas claras, que a pessoa saiba o que esperar. E a partir disso, como que você pode eventualmente não exercer uma determinada regra se você achar que ela não é justa. Solidariedade.
é você sair do próprio individualismo e pensar sempre no conjunto. Por exemplo, quando você não quer fazer algo, mas você faz porque você percebe que socialmente aquilo é importante, porque se você não fizer, você pode ter algum tipo de contrafluxo ou de deixar as pessoas chateadas. Aí você faz algo que você não quer fazer. Você provavelmente fará mal feito, ou com má vontade, ou sem boa disposição de estar ali. Ou seja, você não está sendo justo nem com você mesmo, porque você não queria fazer, não queria estar ali. E você também não está dando ao outro a oportunidade de respeitar os seus limites, de saber que para aquilo ele não pode te convidar, que aquilo você não vai topar fazer. Então você não está dando ao outro a oportunidade dele também evoluir e crescer como pessoa, sabendo respeitar o seu limite. Posicionamento, como eu falei, é importante você conhecer os valores que te orientam, porque a partir disso você sabe quais as decisões tomar de uma forma melhor. Ou seja, você não simplesmente reage diante das demandas da vida, você vai aprender a se posicionar, a responder de uma forma mais profunda, a partir de uma reflexão que você já fez previamente e que você vai retomar na hora que você precisar decidir alguma coisa. Coragem, muitas vezes a gente precisa mesmo ir no contrafluxo para mudar um costume que já está instaurado numa sociedade, porque aquele costume pode ter sido bom em alguma época, mas atualmente já não atende. Só que as pessoas na repetição não se deram conta disso, de que aquilo já está ultrapassado. Então muitas vezes a gente precisa dessa coragem para colocar a nossa discordância sempre de forma respeitosa, sempre de forma apropriada e na oportunidade correta, mas não deixar de colocá-la. E por último, aí eu saliento a diplomacia, ou seja, não é na base da violência nem da guerra que você vai conseguir as grandes transformações. Às vezes é preciso mesmo ter paciência e saber a melhor hora de falar, mas você ter isso claro para você é muito importante. E aí eu deixo minha recomendação para quem quiser entender melhor do que eu estou falando. Esse filme, Até o Último Homem, mostra um soldado que ele queria ir para a guerra, mas não porque ele queria guerrear, porque ele queria assistir, atender como médico os soldados que fossem feridos. E ele fica lá no campo de batalha até o final, salvando muitas vidas. No final, ele salva muitas vidas, mas para isso, ele enfrenta todo um contrafluxo de ser um militar que está na guerra, mas não quer pegar em armas. E é muito interessante observar o posicionamento dele, como ele faz isso e os ganhos que ele consegue no decorrer da história. É uma história real, inclusive. Bom, é isso que eu queria falar. Agradeço a atenção e até a próxima.